A paz do Senhor, queridos irmãos. Se você tem uma Bíblia aí à sua mão, eu peço que abra no livro do profeta Isaías, no capítulo 10, para nós lermos um texto a partir do verso 12. Isaías, capítulo 10, verso 12. Certamente Deus tem uma palavra para nós nesta manhã e diz assim o texto: Depois que o Senhor tiver usado o rei da Assíria para realizar seus propósitos no monte Sião e em Jerusalém, ele se voltará contra o rei da Assíria e o castigará, pois o rei é orgulhoso e arrogante. Ele diz: Fiz isto com meu braço poderoso, com minha astuta sabedoria o planejei. Destruí as defesas das nações e levei seus tesouros. Como um touro derrubei seus reis. Roubei as riquezas de seus ninhos e ajuntei reinos como o camponês ajunta ovos. Ninguém pode bater as asas contra mim, nem dar um pio de protesto. Mas será que o machado pode se orgulhar de ser mais poderoso que aquele que o usa? É a serra mais importante que a pessoa que com ela corta? Pode a vara golpear se não houver quem a mova? Acaso o cajado de madeira anda sozinho? Por isso, o soberano Senhor dos Exércitos enviará uma praga sobre as tropas orgulhosas da Assíria e fogo ardente consumirá a sua glória. Amém. Temos lido até o verso 16. Talvez você lembre de alguma cena de um desenho animado em que uma ferramenta ganha vida, né? Há um clássico em que um feiticeiro coloca as vassouras e as ferramentas para limpar a casa sozinhos, os baldes se movendo, mas daqui a pouco tudo dá errado e a vassoura se volta contra o que tinha ordenado a ela trabalhar. Parece coisa de ficção, né? de história da carochinha, ou quem sabe numa ficção científica você já tenha visto um robô que se volta contra o seu criador porque se acha mais inteligente do que ele. Imagine um martelo dizendo para o carpinteiro: olha, o prego que eu bati, eu sou incrível. Ou o pincel dizendo para o pintor: olha como eu fiz esse quadro maravilhoso. São cenas que estão apenas no imaginário e que as crianças riem quando veem. Mas e se eu dissesse a você que às vezes nós agimos assim como estas ferramentas? Nós queremos mostrar a glória do que fazemos, ignorando quem é que está no comando de todas as coisas. No livro do profeta Isaías, capítulo 10, nós lemos esse texto, essa história em que Deus usa exatamente uma metáfora das ferramentas para nos falar de uma coisa muito importante. A grande pergunta a ser respondida lendo o texto é: quem está no controle da minha vida? Sou eu ou sou Deus? Então, na mensagem de hoje, Deus nos pergunta: você tem agido como o machado do texto ou reconhece a mão de Deus sobre a sua vida? Para entendermos esse texto, primeiro vejamos o seu contexto. Há um machado chamado Assíria. Deus havia usado esta nação, o império mais poderoso e cruel da sua época, como a vara da sua ira. No verso 5, Deus a chama assim: Deus usou a Assíria para castigar Israel. Era o bastão da fúria de Deus, ou o machado de Deus para cortar as nações que não estavam submetendo-se a ele. Eles foram usados para disciplinar o povo de Israel que havia se afastado do Senhor e buscado aos ídolos. Deus, em sua soberania, porque ele é Senhor de todas as nações, estava usando uma nação ímpia para cumprir seus propósitos. O problema é que agora o machado começou a se achar.
A Síria começou a achar que era a última grandeza do universo. Ela olha para as nações conquistadas, como lemos aqui no verso 13, e começa a dizer: olha, eu fiz isso, meu braço poderoso, tirei os tesouros das nações, derrubei seus reis, roubei suas riquezas como quem tira ovos de um ninho. Ninguém fez nada, ninguém pôde se rebelar, eu subjuguei os reis e as nações. Mas a Síria se esqueceu de um detalhe crucial. Ela era apenas a vara, apenas o machado, era apenas a ferramenta. Ela está se vangloriando que ela fez algo, que ela cortou, mas se esqueceu do lenhador que a manejava. Celebrou a própria força, ignorando a força daquele que a segurava e que a usava. E aqui há uma aplicação muito importante para nós, queridos. Quantas vezes nós fazemos o mesmo? Olhamos para aquilo que construímos e dizemos: eu consegui com meu esforço. Olhamos para as nossas realizações e dizemos: olha, eu sou mais inteligente, eu sou mais esperto, eu consigo realizar mais coisas do que as outras pessoas. Olhamos para nossos talentos, nossos dons, nosso ministério e dizemos então: fui eu fiz, eu sou, eu faço. E começamos então a colocar o eu no lugar de Deus e assim nos tornamos esse machado arrogante que pensa que tem o poder em si mesmo, ignorando que, na realidade, tudo que temos, recebemos de Deus, tudo que fazemos é porque Ele nos capacita, tudo que realizamos é o Senhor quem faz na nossa vida. Romanos capítulo 11, o apóstolo Paulo pergunta no verso 35, quem deu primeiro a Deus para que seja recompensado? E ele, entendendo que é de Deus a iniciativa, ele conclui dizendo no verso 36, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Além da ferramenta achar que realiza algo por sua força, ainda se exalta, se rebela contra aquele que a usa. Então, no verso 15, Deus faz uma pergunta retórica, falando exatamente sobre a rebelião da ferramenta. Deus vai perguntar: será que o machado pode se orgulhar de ser mais poderoso do que aquele que o usa? A serra é mais importante do que aquela pessoa que corta com ela? A vara pode golpear se não houver quem a mova? O cajado de madeira funciona sozinho? E, obviamente, a resposta a todas essas perguntas retóricas é não. Uma ferramenta só tem valor e propósito na mão de quem a usa. Um machado sozinho, jogado no chão, não corta nada. Ele enferruja, ele se torna inútil. Sua glória não está no seu fio, mas na força e na habilidade do lenhador que o utiliza para derrubar uma árvore e construir algo novo. A serra não faz nada sozinha, senão alguém que habilmente possa utilizá-la para construir algo útil. A nossa vida também é assim. Nosso talento para música, nossa habilidade com números, a nossa capacidade de liderar, a nossa facilidade na comunicação, tudo isso é só o fio do machado, é um presente de Deus, é Ele quem nos dá e é Ele quem sabe usar de maneira especial. Mas esse presente só encontra seu verdadeiro propósito, sua verdadeira glória quando está submisso à mão do Criador. E nós vemos na Bíblia muitas e muitas advertências contra o orgulho. O orgulho é uma doença espiritual que nos faz acreditar que somos a fonte do nosso próprio poder. É quando nós olhamos para nós mesmos e pensamos que nós realizamos. Em Daniel capítulo 4, nós temos a história de um rei que achou que era, que podia, que fazia, que ele tinha realizado. E, no entanto, Deus o humilhou porque
precisamos entender, queridos, tudo que somos, tudo que fazemos, porque o nosso coração bate, porque nós respiramos, cada habilidade que temos, tudo é um empréstimo do céu. Quando nos orgulhamos, estamos na prática dizendo a Deus: eu não preciso do Senhor. Eu sou o Senhor da minha própria vida. Eu faço, eu realizo. E como o machado jogado no chão, nós enferrujamos porque perdemos o nosso propósito. E nós vemos então que Deus diz que vai levantar a sua ira contra o machado arrogante. Porque a palavra de Deus é muito clara e o Senhor Jesus nos ensinou: aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. E Jesus não apenas ensinou isso, mas ele fez acontecer na sua vida. Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo nos fala de uma coisa que seria impensável. O lenhador soberano agora se esvaziou e se tornou como uma ferramenta. Ele, sendo Deus, diz Paulo, não considerou o ser igual a Deus algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, tornando-se servo e tornado semelhante aos homens. Humilhou-se até a morte e morte de cruz. O Mestre se fez um instrumento. Na cruz, Jesus foi o Cordeiro de Deus, o instrumento do plano soberano de Deus para a nossa salvação. Ele não se vangloriou, não se exaltou, ele se humilhou. E qual o resultado disso? Paulo diz no verso 9 de Filipenses 2: por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Nós entendemos pela ação e pelo ensino do Senhor Jesus que a cura para a arrogância do machado é olhar para a humildade do carpinteiro de Nazaré. É entender que a verdadeira grandeza não está em ser o centro, mas em se submeter àquele que é o centro de tudo, aquele que é o dono de tudo, a Cristo nosso Senhor. É trocar a nossa força pela força dele, trocar a nossa glória pela glória dele, e que nós possamos, olhando esta palavra, responder à pergunta: quem está no controle da nossa vida? Quem é responsável por aquilo que fazemos? E a resposta não pode ser outra senão Deus é aquele que realiza tudo na nossa vida. Se você está aí pensando nas suas conquistas e quem sabe alimentando algum orgulho pelo que fez, que nesta manhã Deus, falando ao seu coração, lhe diga: lembre-se de quem segura o machado, lembre-se de quem usa a serra, lembre-se de quem está segurando a vara. Toda a sua força, todo o seu sucesso, tudo vem dele. Então, glória, pois, a ele eternamente. É nele que nós encontramos o verdadeiro propósito. E se você está aí pensando: eu sou um machado inútil, eu estou aqui jogado no canto, enferrujado, eu me afastei, eu deixei de realizar o que Deus queria, eu me orgulhei e agora estou frustrado, eu tenho uma boa notícia para você. É que o mestre carpinteiro é especialista em restaurar ferramentas. Ele pode te pegar em suas mãos, te limpar, te afiar e te usar para propósitos extraordinários que você jamais imaginou. Se Deus pode usar até a vara chamada Assíria, uma nação ímpia, ele pode usar qualquer um que se disponha e que se coloque em suas mãos. Nós precisamos tomar uma decisão diante de uma palavra como esta. Podemos continuar tentando ser o lenhador da nossa própria vida, gritando que nós fazemos, que nós realizamos, que nós somos, e numa exibição inútil de independência, dizer que nós é que conquistamos as coisas, ou podemos nos render e dizer ao Senhor: eu sou apenas uma ferramenta, tu és o que usa, o artesão é o Senhor, eu sou apenas o barro, tu és o oleiro, como disse Isaías no capítulo 64, tu és o artesão, a minha vida está em tuas mãos, usa-me para a tua glória. Quando a Assíria se orgulhou,
Deus disse: mas eu vou então voltar a minha ira contra ela. Eu vou atear um fogo para destruir essa sua arrogância. E nós percebemos então que o orgulho é algo extremamente perigoso, é uma posição extremamente insegura, a do que se coloca por cima de tudo. E não há posição mais segura, mais gloriosa do que nos humilharmos e reconhecermos que somos apenas um instrumento nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Que nenhum de nós seja um machado arrogante nesta manhã, mas sejamos uma pequena vara nas mãos do Senhor, rendendo-nos às mãos do grande lenhador, do grande Senhor. Aí nós estaremos muito bem e o seu nome será glorificado na nossa vida. Que Deus te abençoe, que esta palavra encontre lugar no seu coração, que nesta manhã eu e você possamos rever a maneira como julgamos as nossas realizações e que toda glória, toda honra e todo louvor sejam ao Senhor nosso Deus, porque somente Ele é quem faz e somente Ele é digno de toda glória.